Então, pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo, como utilizar a biblioteca chamada Glob, tá? Então, a biblioteca chamada Glob, ela facilita bastante para ficar listando o tipo de arquivos, o número de arquivos que você precisa que estejam dentro de uma pasta. Aí, por exemplo, aqui eu criei, eu vou importar a biblioteca Glob. Se você não tem essa biblioteca, você pode dar um pip install Glob aqui. Eu estou utilizando, então, depois de instalado aí, se você não tiver, você pode vir, você vai importar essa biblioteca, dando simplesmente um import glob. Aqui eu estou criando 4 arquivos, tá? Com o nome arquivo, utilizando a fstring. Quem não souber o que é fstring, dá uma olhada no vídeo anterior, tá? E dentro desse arquivo eu estou colocando essas informações de temperatura, umidade e pressão, tá? Na primeira linha, e a segunda linha é 25, 35 e 10, aonde o i está variando de 0 a 4, de 0 a 3, tá? E aí a gente vai ter lá dentro cada uma das informações. Lá, a segunda linha é 25.0, 25.1, 25.2 em cada um dos arquivos. E aqui eu fecho o arquivo, né, para não ficar ocupando espaço da memória, e aí eu vai criando outro aqui. Depois disso, tá, então eu tenho 4 arquivos lá, e eu quero abrir esses 4 arquivos de uma forma mais automática, sem que eu precise digitar cada um dos arquivos. Arquivo 1, abre. Arquivo 2, abre. Então eu utilizo essa biblioteca Glob, que agiliza um monte no meu trabalho, muitas vezes. E eu posso obter aqui uma lista dentro desse file list, vai ser uma lista com o nome dos arquivos que eu estou passando o nome aqui para ele procurar. Então, o nome seguido do asterisco. O asterisco quer dizer o quê? Qualquer. Tá? Então, qualquer caractere depois do underline, todos os arquivos que finalizam com .txt vem relacionar nessa lista. Então, aqui eu já dei um log aqui e ele já fez a lista para mim. A lista vem em 3, 0, 1, 2, tá? Então, ela vem fora da ordem, porque eu criei a 0, 1, 2 e 3. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu faço um search. Então, o search é uma função nativa do Python que você pode aplicar ela nessa lista, e ele vai organizar a lista de strings, ou seja, o nome dos arquivos. Tá? Então, arquivo 0, 1, 2 e 3. Depois disso, essa função glob também ela é interessante porque você pode utilizar a expressão regular. Então você utiliza a expressão regular, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre expressões regulares também. E aí então, utilizando a expressão regular para buscar os arquivos, né, com o nome arquivo 1, 2, 3 e 4, seguido da extensão .txt, a gente pode botar uma expressão regular aqui dentro dessa string, e ele vai fazer aqui a busca desses arquivos, tá? Então deixa eu rodar novamente aqui. Então eu estou rodando aqui. Então você vê 3, 0, 1, 2. E aqui eu vou organizar 0, 1, 2 e 3. E aqui eu estou agora utilizando a expressão regular e organizando os arquivos, os nomes, né, na sequência, as strings na sequência. E depois disso eu abro esses arquivos. Então a função é open. E aí você tem aqui o line_in, que aqui que eu declarei uma nova variável, vai ler as linhas e vai printar as linhas para mim. E aí depois que eu leio, eu fecho esse arquivo de novo, para não ocupar memória. Então, aqui eu vou ter de cada um dos arquivos a temperatura, umidade e pressão nas colunas, né? E na primeira linha, 25, 0, 35, 0, 10, 0. Então, 25, 1, próximo arquivo, né? Então, 25, 1, 35, 1, 10, 1. E assim até o último arquivo. Então, aí depois disso, você não quer abrir com OpenFile porque o seu arquivo não é tão simples assim, tá? Então, o meu arquivo é um pouco mais complicado, tem várias colunas, tabelas e não sei o que. E aí, então, você pode utilizar aqui da interação de i, pode receber o i pode receber o nome do elemento que está dentro da lista. Então, eu posso simplesmente aplicar um open sobre a variável i
do meu for aqui. Então ele vai abrir, vai ler, vai escrever, tá? E fechar o arquivo. Então ele vai fazer exatamente a mesma coisa, demonstrando a simplicidade que você tem quando você tem uma lista de arquivos que você já criou ela e você não precisa ficar catando cada um dos arquivos na mão, assim, um por vez, abrindo um por vez. Então aqui eu abri um por vez e printei todos, mas era isso que eu queria fazer com eles. Então agora eu vou fazer aqui, vou remover o arquivo zero. Se eu removo o arquivo zero, tipo, ele não existe mais, então a minha lista agora ela está desatualizada. Eu tenho que atualizar ela e aí a minha lista nova agora começa do arquivo 1 até o 3. Tá? Então agora esse meu arquivo que vai do 1 até o 3 não é mais um arquivo que é simples, né? É um arquivo complicado que eu tenho que utilizar pandas para abrir ele, porque ele é um formato de tabela separado por espaços e tal. Então, no momento que eu preciso de uma coisa mais complexa, mais elaborada, tá? Eu tenho agora aqui esse recurso dessa lista e simplesmente eu peço para inteirar sobre essa lista e fazer o for agora sobre a lista de file list, né, já atualizada, e vai abrir o meu data frame, tá? Vai abrir o meu arquivo no formato de data frame e vai agora, no caso, como eu sei que a primeira linha é header, eu já boto um header aqui e os separadores são espaços, tá? Então eu tenho que colocar isso aqui, senão ele não vai reconhecer a minha tabela, não vai reconhecer o meu formato de arquivo que está sendo aberto pelo Pandas, tá? Então aí eu já peço ali o nome da estrutura, que é Pandas temperatura. Então printa para mim todas as temperaturas dos arquivos que foram abertos. Então, a temperatura, né? Então 25.1, 25.2, 25.3. Esses são, né, exatamente os valores dentro de cada um dos arquivos que foram criados anteriormente. É isso aí, muito obrigado aí, pessoal. O Globe é uma ferramenta muito boa para automatizar a sua abertura de arquivos aí, quando você precisa abrir mais de um arquivo, tá? Senão você teria sempre que ficar abrindo vários arquivos tipo, em várias linhas do seu código.